E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui com vocês, Febra Gato. E aqui é Alberto Reutemann, que alegria, Amanda Costa, Anderson Barros. Alguém precisa trabalhar, Febra Gato. Isso. Hoje nós vamos bater um papo enquanto os outros trabalham. Não sou obrigado não, gente. A gente só vai se divertir aqui. Exatamente. Bora lá, roda aí. Episódio 3, roda a vinheta. No primeiro episódio dessa temporada aqui de construção de times, a habilidade que sustenta tudo, a gente falou sobre os desafios da construção dos times, né? E no segundo episódio, a gente falou sobre os 4 estágios de um time de verdade, Eu né, lembro, Alberto? eu lembro. E hoje, a gente vai focar em algo que quase nenhuma empresa dá muita importância e que ela ignora o tempo todo ali, mas tem muita influência. Sabe quem é? Qual? O ambiente. E a gente sabe que performance não é só sobre pessoas. Não adianta contratar gente muito boa, talentosa, criar meta ousada ou ter uma estratégia brilhante se o ambiente deixa as pessoas desmotivadas, para baixo, inseguras ou sem energia para trabalhar bem. E talvez é aí que está uma das perguntas mais importantes do mundo do trabalho hoje. O ambiente da sua empresa sustenta a performance ou destrói ela aos poucos? Bora bater um papo disso aí, Albert? Bora bater um papo, né? É super importante falar porque não é possível falar de performance sem a gente falar de ambiente, né? Eu conheço muitos ambientes lindos, Fê. Muitos ambientes. Piscina de bolinha, mesa de bilhar, cores vivas. Inclusive tem aquele esquema, né? Que durante muito tempo as pessoas ficavam fechadas em baias, né? E aí tiraram as baias. Tem pesquisa que mostra que cai o nível de interação entre as pessoas, inclusive, né? Mas o ambiente hoje é crucial. Eu diria que um pouco daquilo que a gente sempre fala, né, de harmonia artificial, você tem ambientes que são construídos pela hipercompetição entre as pessoas, pelo fato de você ter líderes tóxicos, de você ter metas inatingíveis. Aí não adianta ter piscina de bolinha, cara. Exatamente. E aí, assim, não dá pra gente separar esse papo, né? A gente fala, vamos performar, e se não tiver um ambiente que ajude a pessoa a construir isso tudo, né? E a gente vem nesse passo a passo de mudanças o tempo todo. Hoje, inclusive, a gente já estava falando sobre muitas mudanças, né? Um ano cheio de mudança, gente. E a vida não para, né? O mundo corporativo não para. Agora, a gente tem outros desafios nessas mudanças também. A gente passou, na hora de criar ambientes, a gente passou pela criação do ambiente digital. E agora a gente está voltando para o presencial. Será que tem um meio termo disso tudo? Será que dá pra gente criar um ambiente sem as bolinhas e sem as baias que ajuda na performance? Eu acho que tem, e acho que por outro lado também não tem bala de prata, assim, sabe? De falar, o híbrido é melhor do que o presencial, que é melhor do que o online. Eu vejo que o tempo todo as pessoas estão tentando descobrir o que é o melhor. E o meu sonho é que as pessoas, elas pudessem escolher, mas ao mesmo tempo serem supervisionadas, porque às vezes eu acho que eu vou produzir melhor online, mas o entorno da empresa precisa que você esteja presencial. A gente está na fase de construção de cultura, está precisando se aproximar, está precisando garantir que a estratégia seja inteligível para todos. Então, ok que você performa melhor de casa, que você está num ambiente legal, mas agora eu preciso de você aqui. Depois você vai poder ir para lá. E acho que também não é direito do colaborador de trabalhar de casa, sabe? Não é uma questão de direito, é o que é melhor para você e para a empresa. Se a gente avaliar essas duas vertentes, a gente pode sofrer menos, acho eu, e não vai ter uma solução única para todo mundo, aquele one size fits all, assim, sabe? Eu acho que legal que tem uma alternativa de ser online, se der. Vamos discutir se dá ou não dá. Sim, acho que é importante, é isso, não tem uma receita de bolo que vai servir para todo mundo Não vai dá. construir o mesmo bolo, não vai rolar, né? Agora, tem um papel aí que é muito importante na hora da gente construir os times e falar de ambiente, que é o papel da liderança, né? Acho que o time em si vai muito pelo líder também. Você acha que não tem uma bala de prata para fazer isso acontecer, mas existe uma dica prática, assim, do que a gente poderia fazer como líder, ali na liderança, para ajudar a construir esses ambientes que ajudam na performance? Eu acho que sim, Fê, principalmente agora que a gente está falando num ambiente onde a Gallup traz a informação que a motivação dos colaboradores caiu sobremaneira. Exato, olha só, até que o dado, ó, o engajamento dos funcionários caiu de 20, que era o pico de 20, para 23% em 2022, a Gallup trouxe. Esse é um ponto. Se você me pergunta se a gente tivesse que escolher
uma variável para motivar os colaboradores, essa variável é a liderança. E não é só a liderança direta, é o líder do líder. Eu vejo pessoas que às vezes estão num ambiente que a empresa não tem plano de carreira, não tem possibilidade de gerar grandes motivações para o colaborador, mas quando o funcionário está trabalhando com uma liderança incrível, aquilo mexe de um jeito. Por isso que eu gosto daquela frase, né? As pessoas vão embora por causa da liderança, não por causa da Então, empresa. Então eu investiria muito, e a gente sabe que colaboradoras motivadas produzem 200% a mais, né? com 220%. certeza. O Andy fala muito isso, a Amanda fala também. Eu investiria hoje em ensinar líderes a motivar colaboradores. Uhum. Esse eu acho que é a melhor saída para um ambiente incrível. Com certeza. E acho que você deve ouvir tanto quanto eu, até mais, na Uhum. maioria dos Não. clientes aí que falam bastante sobre, poxa, a gente trouxe gente tão boa, tão talentosa para dentro, e elas murcharam, elas estão É. para baixo agora. E aí você vê que a performance às vezes estava boa, aí você Uhum. traz pessoas super boas, É. talentosas, puxa gente de mercado, da concorrência, de todo lugar, só que você não olhou para um negócio ali que era o teu ambiente, que às vezes está criando uma cultura super tóxica, e aí chega essa pessoa tinindo e ela vai Uhum. baixando e você vê que o que estava bom começa a baixar também no time, na performance como um todo, né? Também. Então, assim, o investimento de talentos, antes de ser feito esse investimento, tem que fazer o investimento no ambiente também, né? Muito. Eu acho que motivação é como a temperatura. Todo dia vai ter uma. A gente vai acordar no quentinho, vai trabalhar, e vai chover, quando vai para casa vai estar frio. A gente oscila. É impossível você ter uma equipe ou um ambiente onde está todo mundo ultra motivado o tempo Uhum. todo. Isso é uma onda. Isso é um ecocardiograma. A liderança, ela precisa, em primeiro lugar, ter a capacidade de detectar bem quem que está motivado, quem que está desmotivado. Claro que é interessante saber a média, e os olhos da liderança precisam ter essa sensibilidade, porque às vezes as pessoas não vão falar, na maior parte das vezes elas não falam, mas sentir quando está muito quieto, Sim. quando você tem os indicadores clássicos de turnover, reclamação trabalhista, ou performance. E é um negócio meio entre a cruz e a espada, né? Que Uhum. agora você falou um negócio que realmente acontece muito, que você, cara, você vai oscilar. É ser humano. Você Ser está trabalhando humano. com gente, gente é complexo, né? É. E aí eu fico imaginando, tipo, tá bom, a gente vai ter essa oscilação. O ambiente oscila junto, Uhum. naturalmente. E também não dá pra gente forçar alguma coisa ali, porque senão a gente vai pra positividade É tóxica, que isso. também é quase que um oposto ali da cultura tóxica, você tem a É, positividade tóxica, também. que corrobora, mas é uma coisa que você está tentando fazer algo que não é necessariamente o que está acontecendo na real, né? Que Muito. inclusive, olha só, mais um dado Hum. aqui que a gente tem, que a cultura corporativa tóxica é mais de 10 vezes determinante para alguém escolher a vaga e o lugar onde é que ela quer estar do que a remuneração. Eu acho que isso é uma variável que a gente não falava no passado. Quando você é convidado para trabalhar numa empresa hoje, você vai conversar, você vai dar um jeito de conversar com as pessoas que estão lá. Sim. E pergunta como é que é o chefe. Antigamente, Não, você não vai perguntar não. agora, você vai para aquelas plataformas da vida que você vai É, ver o que o povo fala, né? Glassdoor, você vai ver tudo. Vai dar uma Exato. olhada. Hoje você faz isso para escolher um hotel. Uhum. A avaliação dos hóspedes é muito mais relevante do que o hotel diz a respeito dele para você escolher hospedagem. E a mesma coisa para uma empresa. Quem são as pessoas que estão lá? Muitas vezes, quando você olha o site, a empresa está falando daquilo que ela quer sobre si mesma. Mas quem que está lá dentro? Quem que sente essa real temperatura? As pessoas não têm tempo a perder. Uhum. Então eu quero saber quem que é o fulano. Vou olhar o LinkedIn, vou ver quem já trabalhou. E aí eu tomo as decisões. É outro mundo. É outro mundo. E, assim, na hora de criar, que a gente está falando também de criar experiência, quando você fala dessa questão do ambiente, a Uhum. gente não tem como desligar a parte da experiência que você está criando ali do colaborador, né, do que ele tem ali dentro. Muito. E eu acho que o ambiente da empresa, ele não é só ali, não é dentro Não. dos muros da empresa, dentro do escritório em si, porque É. é isso, ele vaza. Porque o teu colaborador, a tua colaboradora, num dado momento de vida, ele vai embora. Vai embora. Ele vai para uma outra oportunidade, porque viu de alguma forma que ali estava pequeno, estava grande, estava diferente do que ele gostaria, enfim. E aí isso vaza, né? Então o ambiente, na verdade, ele é construído do que não é só o fator onde a pessoa vai sentar, a parede que ela vai olhar,
o tipo de coisa que ela vai interagir, as pessoas que vão estar em volta. Então, vai muito além, né? E eu acho que vaza, inclusive, para o cliente, né? Eu adoro essa visão, Fê, porque é o seguinte, os colaboradores, eles acabam avaliando a postura do chefe nos momentos mais relevantes e irrelevantes. É. Então, assim, você está dentro da empresa, como é que a empresa lida quando alguém foi demitido? Eu já vi situações das mais variadas. Alguém é demitido, o chefe não fala nada, fica aquele silêncio, ou então o chefe vai embora mais cedo, ele vê que os seguranças começaram a entrar na área, você se Uhum. projeta. Então você fala, então o João está sendo demitido assim, quando Maria for, pau que dá em Chico, dá em Francisco, eu também vou ser assim. Como é que a empresa lida com uma promoção? Eu estou vendo. Quando acontece um erro na área, as pessoas olham, elas sabem, não tem ninguém bobo nessa situação. Uhum. Como rola quando a empresa não bate meta? Então, o tempo todo, a gente está vendo aquela percepção silenciosa da avaliação. Como a empresa reage nos momentos incríveis, como as empresas reagem nos momentos duros, nos momentos de dúvida. A gente está vendo agora, por exemplo, um problema muito crítico no varejo brasileiro, né? Fast Shop tomou uma multa de 1 bilhão. Uhum. Tok entrou em recuperação judicial. Você vê, o Casas Bahia registrou prejuízo. Eh, eu adoro conversar com as pessoas que estão nessas companhias para perguntar. Eu pergunto, em primeiro lugar, como é que está o clima? Eu já sei a resposta, né? Sim. Tá terrível, né? Mas me fala, como a liderança está reagindo? Eles estão falando com vocês? E não estou falando só dessas 3 empresas, muitas empresas que a gente sabe que Sim. estão. É impressionante como a liderança fica silenciosa, Fê. Eles não falam. Não. Pessoal, ó, vocês estão vendo aí na mídia, né? Nós estamos com um problema. Uhum. Queria dizer para vocês o que eu penso. Eles não juntam, as lideranças não falam. Não assume, né? Acho que fica difícil de sentar nessa cadeira e falar assim, cara, eu também faço parte disso e a gente precisa montar um plano, uma estratégia juntos aqui para isso melhorar, né? É, Não é só externo, e é um né? grande erro não Muito. falar. Sabe, você está vivendo um problema, compartilha. Agora, falando dessa questão de ambientes e tudo mais, a gente vê que hoje aumentou muito essa questão, por exemplo, das questões mentais, psicológicas dentro das empresas, né? A gente vê os Ah, números que vão cada vez mais subindo, né? E é super preocupante. E aí vem lei, lei. né? Para ajudar, falar assim, queridão, queridona, bora lá, você precisa fazer alguma É, coisa aí, porque senão tem multa. E aí multa. pesa no bolso, aí a galera vai, né? Vai correr atrás, porque daí sim, aí vem a NR01, porque daí eu preciso tomar conta de tudo que o colaborador, a colaboradora tem ali dentro, de como é que isso influencia psicologicamente essa pessoa, a questão de assédio, né? O moral, o sexual e tudo mais, dentro dessa questão da lei agora. O quanto você acha que as empresas estão realmente agora preparadas e preocupadas porque tem a lei? Ou você acha que agora ainda continua a fachadinha ali? Eu acho que todo grande acontecimento. Você sabe que uma das séries mais impactantes para mim foi o Game of Thrones, né? Assisti Game of Thrones. Tem uma explicação muito interessante do rei, quando ele quer disciplinar conteúdo do reino. O que ele fazia? Geralmente ele matava alguém em praça pública e pendurava o cadáver Uhum. durante um bom tempo, né? Pendurava lá na forca. Isso durante muito tempo foi, inclusive, o que os vikings faziam, Sim. até os colonizadores, pendurava a cabeça, né, cortada das pessoas. Hoje a gente faz a mesma coisa. Tem uma lei que está para chegar. Você avisa as pessoas. Ó, pessoal, vai rolar uma NR01, mas só vai disciplinar quando as cabeças foram penduradas. Então, o que vai acontecer? Daqui 1, 2 semanas, alguma empresa vai ser multada em 42 milhões, que é o limite da lei, e nesta hora, com a Aí vem cabeça o. da É. empresa pendurada, a gente vai falar: opa, peraí, agora vamos nos mexer. É a cultura. Foi assim que o cinto de segurança foi implementado, foi assim que o cigarro É foi verdade. extinto das baladas, e assim que a NR1 vai acontecer. Está todo mundo esperando qual vai ser a grande empresa, ou a empresa que vai ter essa cabeça pendurada, e aí as coisas vão começar a ser incorporadas. Mas são altos e baixos. Uhum. De vez em quando alguém vai preso porque os Detrans da vida tiveram. É a mesma coisa. Ah, porque teve um rombo não sei aonde, prende. Aí o mercado se autorregula. Porque é o lance da cabeça pendurada. E NR1 não vai ser diferente. Vai ser igual, cara. Concordo contigo. Só espero
que os 42 milhões vá para uma empresa que pode pagar. Não, né? e eu acho que vai para uma empresa que pode pagar de verdade, porque eles querem a vitrine, Uhum. né? Então, assim, cara, a gente precisa impactar. E eu acho que é uma vitrine, entre aspas, muitas aspas, boa, porque É. daí você dá uma boa exposição e fala assim, cara, preciso olhar por isso. Uhum. Que olha aqui, vocês viram lá, o grandão, a grandona foram multadas. Então, eu acho que é uma vitrine para realmente aquele alerta. Agora tá com o isqueirinho ali, E eu né? torço para que quem receba essa multa gigantesca seja uma daquelas empresas que tem selos incríveis, de empresas E vai ser. maravilhosas, e aí chega lá, multa porque tem não sei quantos casos de burnout, afastamento por ansiedade, depressão, suicídio. Eu falei, ô, mas você não é uma empresa sensacional? É isso. Né? A gente está vivendo a era da autenticidade. Tá vendo só, minha gente? Telespec. Se você já tá aí ouvindo isso, se você é líder, se é liderado, se tá na liderança, se tá na empresa, já acende a luzinha aí. Espero que você não queira levar essa multinha aí, viu, minha Aparecer no gente? Fantástico, né? Tendo que explicar e tal. Essa Adoro. vitrine não vai ser boa, eu Não vai ser garanto. boa, cara. Não dá. Não. Agora, olha que legal, né? Que legal não, que interessante, na real. Porque as pessoas descasam um pouco dessa informação do quanto isso influencia na performance, né? Porque a pessoa que está bem Bom. mentalmente, que está saudável dentro do ambiente, que está num ambiente legal, ela performa muito mais, né? Performa. E aí tem um dado, inclusive, aqui da McKinsey, que fala que globalmente a melhoria da saúde e do bem-estar dos funcionários poderia gerar um valor econômico entre 3,7 trilhões e 11,7 trilhões Nossa, de dólares. é absurdo. Com É um absurdo. bem-estar. Eu acho que a gente subestima muito o poder do colaborador, da colaboradora que está bem. A gente subestima o quanto que a gente, em sã consciência, equilibrado. Agora, da mesma forma que a gente está bem, eu aprendi uma coisa na vida, né, Fê? Você sabe disso, a gente está junto há muitos anos. O estar bem hoje não é garantia que você vai estar bem amanhã. Não, de jeito nenhum. Basta um telefonema, uma situação que o colaborador reduz a sua performance drasticamente. Sim. O que é importante para o líder se controlar naqueles julgamentos de observação, né? Falar, minha equipe está legal, está tudo bem, ninguém está com grandes problemas. Ninguém está com grandes problemas hoje. É por isso que algumas empresas já têm colocado aquele NPS na saída, na catraca. Uhum. Então você já coloca lá a carinha bonitinha, a carinha verdade. raivosa, você tá? Quando você vai embora. Porque já foi a época que você ia fazer a avaliação, ou mesmo de clima, uma vez por ano. Uhum. Cara, avaliação de clima agora é todo dia. Exatamente. E às vezes nem o líder é culpado por aquilo que está acontecendo, mas hoje ele tem a responsabilidade de detectar se tem alguma anomalia rolando. Sim. E acho que tem um papel aí que a gente falou da NR01, essa questão da saúde mental da pessoa colaboradora ali, que contribui muito, né? Ajuda ali. E a gente também, assim, acho que às vezes a gente demoniza quando a pessoa não está bem. É, Ou seja, se ela tem algum tipo de diagnóstico ali, que psicologicamente ou mentalmente ela tem ali alguma questão, a gente demoniza um pouco. É frescura. é, Ah, não, isso aí, é o dá tal uma do... louça, dá uma... Cara, não. É, Né? A gente demoniza também a questão... A gente não quer lidar com isso, a real é essa, né? As pessoas olham e falam assim, cara, não tem espaço para ficar doente aqui. uhum, Não tem espaço para você não não tem. performar aqui. Não, não tem mesmo, não tem espaço para performar. Deste jeito não vai ter espaço mesmo, Não. né? Eu acho que tem uma questão que a gente precisa evoluir muito, porque a gente escuta por aí situações em que as pessoas que saíram de licença estão voltando e são demitidas. Nossa, direto. Eu vejo muito líder falando isso, assim, quando é que acaba a licença? Quando é que acaba o período que eu não posso mandar embora? E às vezes essa questão é discutida abertamente. Então, tem gente que volta de licença maternidade, afastamento, mas também tem gente que é promovida estando grávida. E a gente Sim, pouco exalta essas situações, é verdade. sabe? E eu acho que tem uma questão super importante aí que, se você não tiver com a liberdade ou com a tranquilidade de dizer justamente que você não está legal, é porque o ambiente talvez não te mereça. E eu acho que aí, Morma, eu já ouvi casos muito próximos de pessoas que inclusive envolvem a liderança, porque a liderança, eu não sei nem se tóxico é a palavra, porque seria quase que um adjetivo bom É, para ela, sabe? aham, Mas acho que a liderança é tão ruim e as pessoas sentem isso, o clima é pesado,
mas ninguém tem coragem de falar. Exato. Por causa de uma certa influência da liderança, porque tem o Uhum. ego, obviamente, mas tem uma influência da liderança com a alta liderança. É. Né? Então ninguém fala, com medo de ser mandado embora, e aí o líder não olha para isso, vendo que ele mesmo está gerando esse clima, esse ambiente de medo, de controle e tudo mais. De verdade, eu não consigo ver uma solução para esse tipo de coisa, porque as pessoas precisam trabalhar, né? Precisam. Quem não nasceu no berço de ouro, que não tá ali, Um tem que herdeiro. trabalhar. Exato. Então, e aí, expõe, não expõe? Como expor? Existe um jeito para levar isso de alguma forma que me respalde? Porque às vezes em algumas empresas tem os canais, né, oficiais. E quando Tem. não tem? A gente vê de tudo, né? É muito duro porque você tem situações, às vezes, em que a liderança apadrinha o colaborador, é a Uhum. colaboradora que está com um problema. Então eu chego lá e falo que eu estou numa situação na minha família, e aí a minha liderança começa a me dar conselhos. O que é bastante questionável isso, porque um colaborador que não está com problema olha isso e fala: opa, Uhum. meu concorrente está conseguindo ter mais espaço com o meu chefe, deixa eu inventar um problema aqui. A empresa tem que ter a postura de não se envolver nos problemas pessoais, mas dar infraestrutura. Fala, o que que você precisa? Quer antecipar suas férias? Quer que eu te libere um pouco mais cedo? Você precisa que eu antecipe um salário, um bônus? Eu acho que a gente tem alternativas, mas dificilmente hoje eu vejo que os líderes talvez estejam bem preparados para saber lidar com essas idiosincrasias pessoais dos colaboradores. É muito perigoso. Hoje em dia, dependendo do que você fala como líder, a pessoa se mata. É verdade. Ou entra em depressão, Uhum. mas também se motiva, mas também fica energizado. Sim. Então, as pessoas, as líderes subestimam a relevância do seu papel de liderança. Elas não sabem o poder que elas têm na gestão e na influência do astral dos colaboradores. Sim. E aí a gente entra num ponto que é essa questão de não saber da influência, que às vezes a gente pega um monte de liderança, um monte de gente reclamando da retenção de talentos, que não é nem legal falar mais É. retenção, né? A Uhum. gente fala muito mais de sustentação do Sustentação. talento ali, né? Eu Exato. não quero reter, não quero segurar ninguém. Se não tá Uhum. legal para a pessoa, vai, tá tudo Vai ser certo, né? feliz. Mas assim, sustentar, o papel do líder em sustentar É. isso, né? Então não é ignorar as questões do que você não deve falar, mas e sim ter foco, dar mais luz em como você consegue ajudar essa pessoa colaboradora a estar ali com você, né? Que Também. daí você não vai ter que ficar correndo atrás de reter talento, você vai sustentar os talentos que você tem dentro da empresa. O líder, ele dificilmente vai conseguir sustentar ou reter só por si, segurando somente no aspecto da sua liderança essa situação. A gente fala muito de líder tóxico, mas também tem funcionário tóxico no meio. Oxe. Tem ambientes em que a empresa não provê o mínimo possível, não tem infraestrutura, não tem computador, ou não tem higiene. Quantas empresas eu já tive a oportunidade de visitar que você ia no banheiro, era terrível, né? Uhum. Principalmente indústria. Você anda por esse Brasil de, meu Deus, Nossa. você sai dessa bolha do Sudeste, muitas vezes, e você vai para o meio do país, você começa a ver que falta questões críticas, É. eletricidade, limpeza. Então, o podcast Caos Corporativo fala muito das empresas que a gente está atuando, enquanto Escola do Caos, mas você tem médias empresas que são tenebrosas. Então, às vezes a pessoa fala, meu líder é incrível, mas não dá para ficar lá. Sabe por quê? Porque a minha cadeira me dava um problema ergonômico Uhum. e eu estava ficando doente. Mas o líder era incrível. Tem coisas que passam abaixo do nosso radar. E aí não dá nem para a gente falar sobre construção de equipe, porque tem telhado que cai, tem lugar que explode, não tem EPI decente. É. É duro, cara. A gente vive numa bolha, né? Vive numa Às vezes a bolha. gente não tem noção. Você sabe que eu estava tocando a pesquisa sobre futuro, sobre inteligência artificial, e aí me veio uma pergunta na cabeça que eu falei assim, cara, se eu fizesse essa pergunta fora desta bolha onde eu tô, e eu fiz, Uhum. a gente ouve coisas que você falou assim, cara, não passa pela nossa cabeça. Porque se eu perguntar pra você, o que que é futuro pra você? Quando você vai perguntar aqui, eixo Uhum. Rio, São Paulo, até Minas um pouco ali,
Cara, o que você ouve de o que é futuro, a maioria das pessoas vai muito para a questão tecnológica, da Uhum, inovação digital, do sim. futurismo mesmo, né? Sofisticação. A sofisticação. É. E aí você vai para o interiorzão, vai para o meio do país, você pergunta o que que é futuro? A pessoa fala assim, água encanada. Você fala, como assim? Água encanada? É a promessa do coronel aqui, que é o prefeito. Que Exatamente. loucura. A gente sai assim dessa bolha, então às vezes a gente precisa ampliar um pouco mais do nosso olhar, porque às vezes a gente está sentado ou na cadeira do colaborador, da colaboradora ou da liderança, e a gente esquece da visão do outro ali, do prisma do outro em relação ao que está sendo construído, ao que está sendo vivido, né? É. A gente tem lições de casa que eu não sei se eu sou um pouco descrente, sabe, Fê, de que os governos vão conseguir. Eu tenho muita esperança quando eu estou andando pela rua e vejo assim, essa pracinha é Ah, legal. patrocinada pela empresa X, Uhum. e tem lá ela fazendo, colocando o logotipo dela. A gente vai ter que. Isso vai ficar para as empresas, infelizmente. Os governos, a gente está com uma estrutura hoje tão grande de problemas, isso vai acabar ficando para o setor privado resolver. É, eu acho que é uma combinação, né, do setor público-privado precisava Uhum. se ajudar mais, se Uhum. retroalimentar. E todo mundo, é isso, quando a gente fala de o setor público-privado, é isso, é uma colaboração ali, né? E eu Uhum. acho que quando você tem outras pessoas, outras empresas, outros sistemas, outras organizações participando, você faz com que todo mundo, de certa forma, se sinta pertencente àquilo, É, né? E aí a gente entra numa questão do pertencimento, o quanto você envolve as pessoas na construção do time, na construção do ambiente, para que ela, cara, eu faço muito. parte disso aqui, eu estou pertencendo a este lugar mesmo, É, né? eu me sinto parte, e pode ser passageiro. Agora, você sabe que eu tive contato nesse congresso que eu fui do House of Beautiful Business Forum. Uma coisa que eu lembrei muito de você, Fê, porque está tendo uma discussão a respeito de construção de times, exatamente isso que da praça você falou, porque às vezes a praça vira um jardim Uhum, isolado. O que eu quero dizer com isso? Tem uma buzzword nova rolando chamada High Individual Contributor. tá. O que é o High Individual Contributor? Às vezes você tem uma área com 12 pessoas. Soma essa folha de pagamento das 12 pessoas, sei lá, dá R$ 300.000, vamos imaginar, né? Aí chega uma pessoa que consegue sozinha fazer o trabalho das 12 pessoas. E aí ele chega e fala assim, olha, me dá 100.000 que eu faço o trabalho. Você está tendo uma economia. Essa pessoa, ela tem muita experiência do setor, conhece, obviamente, inteligência artificial, porque tem muito Sim. trabalho ali tático, repetitivo, tem um bom network, uma incrível habilidade de capturar as necessidades e entregar com qualidade, né? E aí, quando você fala em construção de time, quando você fala em jardim com um monte de gente nesse ecossistema, da praça, de repente você vira um jardim, porque é uma pessoa só. Então você vai falar de time. Eu Uhum. sou a banda de uma pessoa só, eu sou um time de futebol de uma pessoa só, eu vou ser uma equipe de uma pessoa só. Uhum. Como é que você vê isso? Você acha que vai rolar? Cara, eu já ouvi algo parecido e eu acho que rola em alguns quesitos. Eu acho que ainda não estamos preparados como pessoas, como organização, como sistema para Hum, isso, como sociedade mesmo. sim. Eu acho que tem outras questões envolvidas, mas tem um termo que também rola no ambiente de tecnologia e de futuro que vai muito de encontro com isso, que é o One Person Unicorn. One person unicorn. Que é praticamente isso, que é a Que incrível. pessoa que a gente falava, né, das organizações das empresas unicórnio, que Aham. nossa, estourou e fez isso e cresceu muito e faturamento, e agora a gente começa a ter as empresas que são as pessoas únicas ali, um indivíduo que é uma empresa inteira. Que teve, inclusive, agora, ó, parece que a primeira empresa é uma startup de uma pessoa só Sim, que vale 1 bi. exato. Tem, Que não, loucura. agora com a questão de vibe code e tudo mais de inteligência artificial, o que a gente mais vê, imagina, eu vi notícia semana passada de um menino mesmo, ele tem 14 anos, e a empresa, mano, a plataforma que ele fez, gente, sabe, dá um ódio, tem um Uhum. ódio, que já tá valendo bilhões de dólares, e você fala assim, cara, é um menino de 14 Ah, anos, 13 anos, que fez uma empresa lá de 3, 4 bilhões. Você fala, é. quanto tempo uma empresa com muitas pessoas leva para conseguir um faturamento desse, alcançar um patamar desse?
A barreira de entrada agora é inexistente. Mas isso é interessante porque você vai falar de equipe para essas pessoas, existe a desfragmentação da equipe, né? Ele não precisa. Não, é Ele isso. programa lá e acabou, e fica entrando em looping, resolvendo. Exato. E eu acho que aí a gente conecta super com essa questão do ambiente, que eu acho que vai entrando, não vou falar de geração, vou falar de pessoas mesmo, porque tem pessoas de diferentes gerações que estão aderindo a esse tipo de atividade, né? Que, cara, fica difícil de você conseguir falar de uma equipe, e aí você começa a mudar a forma como essa pessoa se relaciona. E aí, se ela se não se relaciona como as outras pessoas da equipe se relacionam também, como é que você vai falar de construção de ambiente com uma pessoa dessa? Se ela Não dá. vive no ambiente dela, É, ela não tem troca, ela não tem socialização. A gente está mudando essa curva, é que a gente não está olhando para isso não está ainda, olhando. né? A Não gente tá olhando. traz um pitaco aqui, outro ali, que tipo, a comunicação vai mudar, a forma de interação entre as pessoas vai mudar, ou seja, o ambiente também vai ter uma ruptura ali. Mas, cara, isso vai acontecer e vai Vai. acontecer de uma forma que vai fragmentar mesmo. Eu lembro daqueles discursos de presidente juntando todos os colaboradores lá numa sala e aquele discurso motivacional para as pessoas saírem. Um terço dessa turma já está Ixi, sendo substituída pela IA, e aí você tem agentes que vão desenvolver talvez até uma relação de amizade com os seres humanos. com Por certeza. isso que as diretorias de RH, algumas já levam o nome de Human and Robots, mas de fato, agora imagina você líder liderando uma equipe de robôs e pessoas. Falei, pessoal, isso aqui eu estou delegando pro Sim. Astolfo, que é o nosso agente Não, de IA. é mais um desafio para lidar, né? Para a liderança lidar nessa criação do ambiente, né? Porque imagina, hoje a gente tem que liderar equipes humanas. Uhum. Aí agora a gente começa a falar de equipes híbridas. É, E híbrida não no sentido, eu tenho gente trabalhando de casa porque está distribuída no Brasil e gente aqui na empresa. não, É não, porque não. tem um robozinho, Tem um tá nem robô. sentado, ele tá virtualmente ali e você tem que administrar, porque tem uma decisão humana ali, tem uma responsabilidade humana, ou seja, você está gerindo um computador também. Também. Aí você Imagina. imagina na hora do aniversário do mês, né? Ótimo. Pessoal, a gente vai parar aqui para fazer o parabéns. Chamamos ou não o assistente de IA? Isso. Para seu job aí, querido Peraí, agente. cara, Vamos canta bater parabéns. palminha. Acho que ele vai mandar parabéns, É. Fê. Eu tô- Vai mandar clap, 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 né? Na sua tela ali, pronto. Vai para o casamento, você vai chamar teu assistente de IA junto? Não, e agora é isso. Os desafios não vão parar. É, Né? Porque a gente está aprendendo, por isso que a gente fala de aprender o tempo todo também, né? E agora a gente precisa achar uma forma ainda de aprender ainda mais rápido, né? É aprender sempre e aprender rápido, aprender rápido. que é uma baita dificuldade, porque as coisas estão acontecendo muito mais rápidas. Então agora, aprenda a liderar robôs, viu, minha Aprenda a liderar gente? robôs. Aprenda a conversar, aprenda a motivar robô. Você já Né? imaginou, se a gente está falando de pertencimento de ser humano, como é que eu vou falar de pertencimento de um robô, gente? Meu Deus do Tá céu. muito difícil isso aqui, sabe? Tudo está sendo resetado, né? É. Que sorte a gente viver isso, hein? Não, e a gente, inclusive, hoje foi o dia, viu, gente? A gente estava falando, né, a quantidade de coisas que esta geração pegou de acontecimentos, né? Demais, cara. É muita coisa. E a Não. gente não parou ainda, né? Porque Não ainda parou tem ainda. muita coisa para vir, porque diz que até 2035, inclusive, a gente vive num mundo irreconhecível. Eu acredito que sim. A gente já vê muita coisa que, imagina, ao ano passado a gente já falava de coisas que hoje já são mirabolantes mesmo, né? O que falta, você acha, para a gente viver os ETs? Eu acho que o ET, eu tô assistindo tanta teoria da conspiração, minha gente, que eu já tô quase acreditando nesses serzinhos aí de outros seres habitantes por aqui. Eu não sei o que falta, eu acho que tá a caminho, na verdade, que eu venho lendo sobre isso, que é essa questão do download e upload da consciência humana num corpo robótico. Então eu não sei se falta, mas eu acho que aí é um passo que me empolga e me dá medo ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, eu super gostaria de ter minha memória, tipo, faz o upload, depois o download num Sim. corpo robótico, porque assim, o corpo robótico vai ter muito menos problemas de um corpo humano, Claro. mas tem outras questões envolvidas aí, inclusive valores pessoais e éticos e tudo mais, para a gente discutir. Mas eu acho que é um passo que falta, que está vindo agora e que vai mudar muita coisa. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Eu acho que o que me fascina um pouco é a possibilidade das viagens intergalácticas, assim. Eu gostava sempre muito não era Star Wars, como é que é? Star Trek. Sim. Eu sempre achei interessante
o lado da gente viajar para outros planetas e eu acho que a gente vai viver isso. Vai. Acho que Não, vai. com certeza. Esses dias eu estava vendo lá o lance do buraco de minhoca, que é tão difícil de Olha aí, entender, gente. né? Você entra num buraco e antecipa não sei quantos milhões de quilômetros para sair do outro lado do universo. E fala que o universo tem um limite, né? E as pessoas ficam discutindo o que tem depois. Tá assistindo teoria da conspiração Muito, também, né? muito. E os ETs também, né? É. Depois que o Trump divulgou lá umas Pronto. imagens para meio que Thiago Sou. né? Para mudar um pouco o foco das discussões. Cortina de fumaça. Achei isso aí. interessante, né? Muito bem, falamos de muita coisa. Parece a Wikipedia, né, gente? A gente começa a falar, vai clicando, vai abrindo a abinha aqui. Se deixar, a gente vai abrindo Não, mesmo. você vai gerenciar uma equipe de seres humanos, Extraterrestres. extraterrestres e IAs. Aí não é mais equipe híbrida, é uma... Não, é a diversidade que a gente está falando aqui, diversidade, né, né? gente? Não é isso que vocês queriam? Tá aqui, Tá ó. bom. Agora, falamos aqui de grandes desafios que a gente vai ter na hora de construir ambientes, construir times, para liderança, para o colaborador e para a colaboradora. Agora, tem muita empresa aí que merece uma salva de palmas, que merece estar no pódio, porque tem impactos positivos aí, né? A gente tem, por exemplo, o Pixar aqui, que tem esse ambiente mais positivo, ou seja, ajuda na performance. Então, Muito. acaba que influencia em tudo, né? Nos resultados, quando a gente fala de performance, não é só o resultado financeiro, no resultado da pessoa, é na vitrine da empresa, tem uma porção de coisas envolvidas ali. Tem alguma outra empresa aí no seu radar de coisas positivas, de impactos positivos na criação de ambientes? Eu tenho visto empresas muito legais, né? A gente visita muita empresa todo dia. Eu gosto da AXA, eu gosto do Grupo Fleury, eu vejo coisas muito legais dentro do Bradesco, eu vejo empresas que vêm se estruturando de uma maneira, a TAM, Aviação Executiva, a CIMED. Eu vejo que cada vez mais as empresas estão preocupadas com a cultura organizacional. E quando elas falam de cultura, eu vejo que é genuíno quando algumas empresas começam a falar verdadeiramente sobre, olha, eu acredito que vale a pena a gente estar perto, não é só a bravata, tem walk the talk, sabe? Eu acho que eu tenho colecionado bons exemplos, assim, de verem demonstrações legais. Durante muito tempo a gente demonizou, porque estava muito ruim mesmo. Mas eu acho que a liderança hoje, muito também pelos treinamentos da Escola do Caos, né? Mas eu acho que as empresas têm muito mérito. Sim. Tem coisas muito legais aí. A gente podia elencar umas negativas aqui também, mas a gente não vai dar essa vitrine não, viu? Né? Isso, não. Mas agora, podia ter o selinho também, que tem o selinho de boas empresas, podia ter de ruins, né? Empresas legais, dica poderia. Aí, né? Já que soltaram as planilhas aí de agência, de consultoria, faz o selinho aí também. Piores empresas. Vamos fazer o selinho. Abrimos bastante janelinha aqui, Muita. abrimos bastante janelinha na cabeça do povo também, viu? Esse episódio, ele serve para a gente está discutindo sobre equipes e é natural a gente avaliar aquilo que está funcionando e que não está. E construção de equipes é exercício diário, não acaba nunca. E é isso, o ambiente é muito mais complexo do que o espaço físico que a gente está, né? O ambiente tem uma série de outros fatores ali que influenciam positivo ou negativamente aí. Muito bem. Vambora? Bora, Fê! Pra gente não fazer 5 episódios em um aqui? Saudade dos nossos sócios aí, né? Estão por aí pelo trabalhando, mundo. Né, gente? A gente bate um papo aqui enquanto eles trabalham. Continue seguindo a Escola do Caos, as suas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. Existe Facebook ainda? Existe, mas ninguém usa. Mas segue lá também, TikTok. gente. Vai, põe lá. Segue a gente, manda pros amigos, pros inimigos, acompanhe a gente nas redes sociais, tem muito conteúdo, baixa lá os nossos e-books, segue a gente, dá essa moral, vamos que vamos, Fê! Bora nós, não esquece de deixar o like aí, compartilha lá no grupo. E não esquece de baixar, o Alberto comentou aqui sobre o book, né, dos insights que você trouxe lá do evento. Maravilhoso, mais de 100 páginas de conteúdo. Hoje, a Davos falou, né, para uma profissional crescer precisa ter repertório e networking. Repertório está no site da Escola do Caos, networking, vem para os nossos eventos. É isso aí. Bora! Até a próxima. Até semana que vem. Beijo! Beijo, tchau, tchau.